7h23, pois é, a gente fala agora do Janeiro Branco, que é uma campanha global de conscientização sobre a saúde mental, iniciada em 2014 aqui no Brasil. A campanha busca chamar a atenção para a saúde mental como um aspecto vital para melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover relações sociais mais saudáveis e transformação positiva nas instituições sociais no mundo inteiro. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Joadson de Andrade, coordenador do Programa de Saúde Mental no município. Joadson, muito bom tê-lo aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. O quanto que é um desafio, o quanto que tem aumentado esse desafio de manter as pessoas saudáveis mentalmente e por que que a gente vive um momento da história em que as pessoas têm tido tanta dificuldade de se manter saudáveis mentalmente. Bom dia, muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia, Dilson, Ana Paula, a toda a equipe. Bom dia a todos os ouvintes. Eu venho aqui em nome da Secretaria de Saúde, na pessoa do Dr. Rodrigo Matos, para poder falar um pouquinho sobre a rede de atenção à saúde mental, os serviços que compõem ela, e falar sobre o Janeiro Branco, que é um mês importante, nesse calendário das cores, digamos assim. Ele é importante tal qual o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então, viemos aqui com esse propósito, tá esclarecendo algumas questões, tá pedindo a sensibilização dos profissionais de toda a rede, para que a gente consiga trabalhar essa temática, O Janeiro Branco é um mês atípico, para a saúde. As pessoas, de um modo geral, acabam planejando, O janeiro nada mais é do que o mês onde a gente começa a efetivar toda aquela idealização, aqueles sonhos que foram, propostos, aquelas promessas de dezembro. Então, temos tudo para começar o ano com o pé direito, começar a consolidar os projetos. Então, por isso é um mês tão importante para todos nós. Pois é, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre a rede, de apoio aqui em Feira de Santana. Como funciona o programa de saúde mental do município e que pessoas que podem ter acesso a ele? Bom, veja só, Fernando, nós temos uma rede, de atenção à saúde mental, que ela é composta por 5 unidades de CAPs, Nós temos 2 CAPs tipo 2, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Um CAPS infantil, que aqui o público é pessoas menores de 18 anos com transtornos mentais. Um CAPS álcool e drogas, que é o CAPS que atende o público que tem problemas de ordem mental por conta de uso de substâncias psicoativas. E temos um ambulatório, que é o mais novo equipamento que foi implementado. Ele fica ali na Calilândia e atende pessoas com transtornos que intermediam o transtorno leve e o transtorno severo e persistente, que é o público para os CAPs, certo? E assim, falando em rede de atenção psicossocial, de atenção à saúde mental, a gente não pode esquecer que nossa rede de atenção à saúde, ela tem como um pilar, como um pilar importante, é a rede primária, a rede de postos de saúde, que é a porta de entrada do SUS. E eles atendem também pessoas com transtornos leves. Então, toda e qualquer necessidade, inicialmente ela é vista pela atenção básica. E a partir daí direcionada para os serviços especializados. Pois é, e existe toda uma equipe multidisciplinar para lidar com esse paciente, Porque muita gente pensa saúde mental, pensa logo em 2 profissionais, pensa no psicólogo ou no psiquiatra, mas é muito mais do que isso, Queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, assim, quando a gente pensa em tratamento, seja ele de qualquer natureza, a gente pensa em, no caso saúde, reduzir medicação, procurar terapias alternativas, procurar outros que não seja só medicamentoso. Então a nossa rede, nossas equipes, elas são formadas por profissionais, de áreas distintas. Nós temos o médico, psiquiatra, mas também temos o psicólogo, terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, e a nossa intenção é potencializar o tratamento aonde
o tratamento medicamentoso ele é coadjuvante. Então, nós temos atividades de grupo, nós temos salas de espera, nós temos oficinas que visam garantir que essa pessoa ela consiga estabelecer bem suas relações pessoais, né, profissionais e depender cada vez menos da medicação. Hoje, o que é que representa a maior demanda para vocês? A gente fala muito que a gente vive a sociedade da ansiedade, fala-se muito de depressão também. Na realidade, lá de vocês, o que é que mais tem chegado? O que é que as pessoas precisam se alertar mais que aquilo tem acontecido com maior frequência? Assim, um grande desafio nosso é desafogar os serviços especializados, os CAPs. Sim. Nós temos um aumento considerável de casos de pessoas que vão em busca. E, em paralelo a isso, nós temos um grande número de transtornos leves que podem ser tratados na atenção básica, né? Que não necessariamente precisam de tratamento medicamentoso. Então, hoje a proposta do governo, né, do secretário, está desafogando esses serviços especializados e fortalecendo os atendimentos na atenção básica. Eu trabalhei durante muitos anos também na atenção básica e lembro que a gente fazia, né? É uma atividade já de rotina, faz parte do caderno da atenção básica, atendimentos a grupos específicos. Então, os PSFs, eles atendem grupos de adolescentes, de idosos, de gestantes e também atividades relacionadas à atenção à saúde mental. Então, assim, o Janeiro Branco, ele é um mês que a gente faz essa referência à saúde mental e à conscientização de atividades que promovam a saúde mental e previnam as doenças. Então, a gente trabalha bem essa parte de promoção e de prevenção. O quanto que as famílias são parte importante do tratamento desses pacientes, né? Como é que vocês se relacionam com a família nesse sentido também, a nível de orientação mesmo, porque a gente sabe que nem sempre o paciente, sobretudo para iniciar o tratamento, ele inicia com toda aquela energia para isso, né? Às vezes ele vai mesmo porque a família pediu, ele vai mesmo porque nem sempre ele tem a consciência do problema que tem, né? E só depois que se vê mesmo no tratamento que vem a necessidade. Quanto que a família é importante e como que vocês orientam a família nesse sentido? Uma excelente pergunta, Fernando. Assim, a família, ela é uma ferramenta importantíssima no tratamento, né? Ela é um suporte de grande importância. No primeiro momento, a família ela busca o atendimento principalmente porque percebe, né, o sofrimento mental daquelas pessoas. Então, elas também precisam de apoio, porque não é fácil, né, conviver com uma pessoa que está com sofrimento psíquico. Aquele sofrimento, ele acaba disseminando por toda a família. Todo mundo sofre. Quando a gente tem um familiar doente, né, nós sofremos também. Então, as unidades, os CAPs, nesse contexto, eles também trabalham a família. Nós temos grupos de família onde eles, inclusive, são orientados, né, sobre o transtorno que o familiar tem, sobre os sinais e sintomas da doença, né? A sociedade culturalmente relaciona alguns transtornos com a questão religiosa. Ele está assim é porque não vai para a igreja. Isso aí é mania. Então a gente desmistifica isso, esclarece aos familiares, principalmente, para fortalecer, e eles começam a entender os processos, né, que a doença traz. Então tem os altos e baixos. A pessoa com doença mental, ela muitas vezes não se percebe doente. Ela muitas vezes pensa que não precisa tomar aquela quantidade de medicamento, ela acha chato ter que estar indo para o psicólogo, psiquiatra. Então, o familiar, ele é importantíssimo nesse processo. Então, nós atendemos e, paralelo, atendemos o familiar para poder termos um colaborador naquele tratamento. Existem casos também em que mais de um órgão precisa ser acionado. Eu digo isso porque, vamos lá, muitas vezes um problema pode levar ao outro. A pessoa sofre de uma ansiedade ou uma depressão
e muitas vezes utiliza a fuga no álcool ou numa droga, uma droga lícita ou ilícita, e de repente precisa ser tratado pelo CAPS AD e precisa ser tratado também por outro CAPS. Isso é comum acontecer? Uma ótima pergunta também, outra ótima pergunta. É assim, Fernando, a gente trabalha o psicossocial, né? A gente não tem como trabalhar o acompanhamento psicológico sem levar em consideração os fatores. Então, um exemplo, a pessoa ela mora num georgiamérico, ela está desempregada, ela tem problema de ordem familiar, ela não está sendo bem aceita no contexto ela é estudante e não está, né, sendo bem aceita na escola. Então, assim, a gente tem que trabalhar no território. É por isso que é de fundamental importância o trabalho articulado dos equipamentos. A atenção básica, né, eu sempre estou fortalecendo essa questão da atenção básica porque é o posto que está ali no território. Então, ele conhece aquela realidade daquele indivíduo e colabora muito com a gente. Então, às vezes é preciso dialogar com a escola, né? Nós já fizemos muito isso, reunião com diretores, com professores, com a comunidade estudantil, para poder trabalhar casos de adoecimento em estudante, por exemplo, temas como bullying. Então, é de fundamental importância o trabalho articulado, porque sozinho a gente não consegue, né, avançar. É importante que os equipamentos da rede, eles funcionem e se comuniquem. A CEDESO, muitas vezes, ela é uma parceira grande também, porque tem a questão social que implica na psicológica, né? Para a gente encerrar, eu queria falar sobre a importância da campanha Janeiro Branco, né? Eu tenho dito que esses meses de cores geram um impacto muitas vezes que vão pro ano inteiro, né? Porque a partir dali é um start de um tratamento, a partir de um papo como esse que a gente está tendo aqui, que a pessoa está ouvindo, é um ponto de partida, dá um estalo, olha, eu preciso buscar ajuda. Quanto que é importante esse tipo de ação e o que é que vocês geralmente têm de demanda aumentada pós Janeiro Branco? Isso é observado por vocês? Passa uma campanha de conscientização dessa, de fato chega uma quantidade maior de pacientes? Assim, no Janeiro Branco, a gente aproveita esse momento, essa temática, para falar de promoção e prevenção, então a gente dissemina e sensibiliza todos os serviços possíveis. Então, falar do Janeiro Branco numa empresa, por exemplo, onde ela pode estar promovendo atividades, né? Iniciar, por exemplo, o dia com uma atividade de relaxamento corporal, né? Trabalhar temáticas importantes como a importância de fazer atividade física, de não viver o sedentarismo. Então, tudo isso visa promover a saúde mental. Então, é um mês onde nós da saúde, né, sobretudo da rede de CAPs, a gente começa a disseminar, sensibilizar essa campanha para que ela vá além, né, que extramuros. Ela transcenda os muros das unidades de saúde e atinja todos os outros serviços, né, da educação, das empresas. Então, nosso objetivo é esse, é sensibilizar para prevenir as doenças mentais e promover. Em relação ao aumento de busca pelo atendimento, a gente percebe muito, né, falando desses meses de cores, a gente percebe muito no setembro amarelo. Após a campanha, a gente chove pacientes, é muito comum. No Janeiro Branco a gente não percebe tanto, não, mas o que vale destacar aqui é que o aumento pela busca de atendimento psiquiátrico tem crescido muito, né? Os CAPs, eles têm atendido uma demanda grande, e a cada vez que a gente levanta uma temática, uma pauta sobre saúde ou doença mental, a gente sente o reflexo nas unidades. Pois eu disse que já ia encerrar, mas você fez uma provocação interessante que eu queria lhe perguntar. Esse aumento da demanda, a gente fala muito que a sociedade está cada vez mais adoecida. É por conta disso mesmo ou é porque as pessoas também têm se conscientizado mais? Antigamente se buscava menos tratamento. O que é que você tem de percepção nesse sentido? Assim, o que a gente percebe é que é multifatorial, né? As causas que levam o indivíduo ao adoecimento psíquico. De um modo geral, o que eu percebo, né, é que
existe um fator que a gente não pode deixar de levar em consideração, que é a banalização, muitas vezes, do conceito, né, de doença mental, de transtornos mentais. Hoje, o acesso à internet, as informações estão aí para todo mundo. E eu estava falando com a Ana Paula ontem, quando a gente estava conversando, em relação a isso, uma coisa que chama a atenção. Por exemplo, as pessoas vivem de segunda a quarta-feira, né? Aquela monotonia do trabalho, aquela correria. Quando chega na quinta, olha, vamos tomar uma cervejinha, eu estou meio depressivo hoje, embora eu quero relaxar. Então, assim, existe uma conceitualização muitas vezes indevida. Então, as pessoas vão para o Google ali, buscam sinais, sintomas e já chega muitas vezes, eu tenho depressão, estou depressivo hoje. E a gente se preocupa, né? E por isso a gente tem lá nos CAPs, a gente tem uma equipe multidisciplinar que faz o acolhimento. Você me perguntar, Joadson, como é que funciona? Como é que eu faço para agendar? Como é que eu faço para ser atendido? Nós não temos agendamento. O CAPs é porta de entrada, então todo e qualquer indivíduo que achar que precisa, ele vai ser acolhido por um profissional de nível superior que está ali de prontidão, vai colher a história dele, vai ouvir e entender se a demanda é ou não para a unidade. Se for, ele vai ser matriculado, vai ser direcionado aos outros especialistas, né? Ao médico, psiquiatra, se for o caso, ao psicólogo, ele vai entrar em agendamento. E se não for, ele vai ser ouvido, se for um transtorno leve, né? E ser direcionado à atenção básica ou outro serviço que se julgar necessário. Joadson, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente e parabenizar, né, a toda a equipe de atenção da prefeitura pelo trabalho que é feito, né, com vários equipamentos, trabalho multiprofissional e muito importante, cada vez mais fundamental nos dias de hoje, né? Como a gente falava, a sociedade está tão adoecida, as coisas estão acontecendo tão rápidas e as pessoas muitas vezes não conseguem acompanhar isso. A ansiedade é muito disso, né? As coisas vão acontecendo e a pessoa está realmente se sentindo meio que sufocada com o mundo ou com a pressão que ela mesma coloca muitas vezes sobre si. Muito bom tê-la aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente e colocar nossos microfones sempre à disposição de vocês, de toda a equipe, tá bom? Fico muito feliz, né? Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, é um espaço importante, até porque hoje a gente se dirige a toda a comunidade feirense, né? E não só a pessoas que têm transtornos mentais, a gente se dirige a todos aqueles que devem, né, se cuidar. A mente, ela é importante, né? Se a gente não tem saúde mental, a gente não consegue muitas outras coisas. Então, em nome da Secretaria de Saúde, Dr. Rodrigo, eu venho aqui, me coloco à disposição, certo? Para outras entrevistas, né? Com maior tempo, com outras temáticas, né? Nosso propósito é esse. A Secretaria está todo vapor, querendo zerar filas, né? A meta é zerar filas, é ampliar os serviços, é garantir a melhor assistência. Então, me coloco total à disposição para outros momentos, para outros encontros. Muito obrigado a todos. Maravilha. Conversamos então com o Joadson de Andrade, coordenador do Programa de Saúde Mental do município, falando sobre a campanha Janeiro Branco e também, claro, sobre toda a estrutura de atenção do município aqui em Feira de Santana.